Corrigindo a atividade da última aula, atividade da nossa revisão sobre cilindros, a primeira questão do Enem de 2015, da segunda aplicação, na imagem, a personagem Mafalda mede a circunferência do globo que representa o planeta Terra. Observe aí a imagem da Mafalda medindo o globo. Em uma aula de matemática, o professor considera que a medida encontrada por Mafalda, referente à maior circunferência do globo, ou seja, referente ao equador, vamos dizer assim, da Terra, foi de 80 centímetros. Além disso, informa que a medida real da maior circunferência da Terra, que é a linha do equador, é de aproximadamente 40 mil quilômetros. Bem, a circunferência da linha do equador é quantas vezes maior do que a medida encontrada por Mafalda. Então nós vamos ter que comparar o comprimento real da linha do equador, que é de 40 mil quilômetros, em relação ao comprimento que a Mafalda encontrou, que é de 80 centímetros. Eu quero saber quantas vezes maior o comprimento real é. Dessa forma, então, a gente vai ter que transformar as unidades, deixar tudo ou em centímetro ou tudo em quilômetro. É mais fácil transformar tudo para centímetro. A linha real do equador ela tem aproximadamente 40 mil quilômetros. 40 mil quilômetros dá aproximadamente 40 milhões de metros. 40 milhões de metros, lembrando aí que 1 metro ele tem 100 centímetros, ele vai dar aí um total de 4 bilhões de centímetros. Bem, esses 4 bilhões de centímetros, que é o comprimento aproximado da linha do equador, eu quero saber quantas vezes ele é maior em relação à medida que a Mafalda encontrou, que é de 80 centímetros. Então é só a gente pegar e dividir um valor pelo outro. Pegando aí os 4 bilhões dividido pelo 80, nós temos então 50 milhões de vezes. Dessa forma, então, a medida da linha do equador é 50 milhões de vezes maior do que a medida encontrada pela Mafalda, de modo que a resposta correta é a letra E. A segunda questão, também do Enem de 2015, para resolver o problema de abastecimento de água, foi decidida, numa reunião do condomínio, a construção de uma nova cisterna. A cisterna atual tem formato cilíndrico, com 3 metros de altura e 2 metros de diâmetro. E estimou-se que a nova cisterna deverá comportar 81 metros cúbicos de água, mantendo o formato cilíndrico e a altura atual. Após a inauguração da nova cisterna, a antiga será desativada. Utilize 3 como uma aproximação para π. Qual deve ser o aumento em metros do raio da cisterna para atingir o volume desejado? Bem, a nova cisterna ela deverá ter uma altura de 3 metros, que ela deve ter a mesma altura da cisterna antiga, e ela deve ter um volume de 81 metros cúbicos. Daí então, lembrando que o volume de um cilindro é π vezes o raio ao quadrado vezes a altura, substituindo a gente pode encontrar o raio da nova cisterna. Vai ficar 81 é igual a 3, que é uma aproximação para o π, vezes o raio ao quadrado, vezes a altura, que é 3. 3 vezes 3 dá 9, então 9r ao quadrado igual a 81. Portanto, o raio ao quadrado é 81 dividido para 9, que é 9. Se o raio ao quadrado é 9, então o raio é a raiz quadrada de 9, que é 3. Bem, a nova cisterna ela deverá então ter 3 metros de raio. A cisterna antiga ela tinha 2 metros de diâmetro. Então isso quer dizer que a cisterna antiga ela tinha 1 metro de raio. Se a cisterna antiga tinha 1 metro de raio e a nova cisterna terá 3 metros de raio, então nós vamos aumentar o raio da cisterna em 2 metros. Se eu aumento o raio da cisterna em 2 metros, a resposta correta é a letra B. A terceira questão da segunda aplicação do Enem 2015. Um artesão fabrica vários tipos de potes cilíndricos. Mostrou a um cliente um pote que tem raio da base A e altura B. Esse cliente, por sua vez, quer comprar um pote com o dobro do volume do pote que foi apresentado pelo artesão. O artesão diz que possui potes com as seguintes dimensões. Aí você tem 5 tipos de potes. Para cada tipo de pote você tem o raio e a altura de cada um. E aí, então, a questão vai perguntar o seguinte: qual desses 5 potes satisfaz a condição imposta pelo cliente? Lembrando que a condição imposta pelo cliente é que ele quer um pote que tenha volume que seja o dobro do volume de um pote de raio da base A e altura B. Então a gente vai ter que comparar, né? Vamos lá então. O pote apresentado pelo vendedor tem raio A e altura B. Então o seu volume, que é π vezes o raio ao quadrado vezes a altura, vai ficar π vezes A ao quadrado vezes B.
Só que acontece que o cliente retrucou, né? O cliente ele quer um pote com o dobro desse volume. Então o volume do pote que o cliente quer, que eu vou chamar de V', tem que ser 2 vezes π vezes A ao quadrado vezes B. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho agora que verificar qual dos 5 potes tem volume 2π ao quadrado vezes B. Vamos fazer um a um para a gente ver quanto é que tem o volume de cada um, né? O pote 1, ele tem raio A e a altura 2B. Então o volume dele vai ficar π vezes A ao quadrado vezes 2B. Ou seja, o volume dele, 2π vezes A ao quadrado vezes B. Observem que o volume do pote 1, ele tem exatamente o dobro do volume do pote apresentado pelo vendedor. De maneira que a resposta correta vai ser a letra A. O pote é o pote 1. Eu vou fazer os demais potes só para a gente provar como realmente só o pote 1 tem um volume que é o dobro. O pote 2, ele tem raio 2A e tem altura B. Então o volume dele vai ficar π vezes 2A ao quadrado vezes B. Só que 2A ao quadrado vai dar 4A ao quadrado, certo? Então fica o volume π vezes 4A ao quadrado vezes B. Ou seja, o volume é 4π ao quadrado B. Então o pote 2 ele tem 4 vezes o volume e não 2 vezes como o cliente quer. O pote 3 ele tem raio 2A e tem altura 2B. Então o volume dele vai ficar π vezes 2A ao quadrado vezes 2B. Bem, 2A ao quadrado dá 4A ao quadrado. π vezes 4A ao quadrado vezes 2B, 4 vezes 2 dá 8, então vai dar 8π vezes A ao quadrado vezes B. Então o pote 3 ele tem volume 8 vezes maior, não é isso que eu quero. O pote 4 ele tem raio 4A e tem altura B. Então o volume fica π vezes 4A ao quadrado vezes B. 4 ao quadrado dá 16, então o volume seria 16π ao quadrado B. Logo o pote 4 tem volume 16 vezes maior. Por último, o pote 5, que tem raio 4A e altura 2B, o volume dele vai ficar π vezes 4A ao quadrado vezes 2B. 4 ao quadrado dá 16, 16 vezes 2 dá 32, então o volume dele 32π ao quadrado B. Logo o volume é 32 vezes. De maneira que, como a gente pode perceber, apenas o pote 1 tem o volume desejado, que é o dobro do volume do pote mostrado pelo vendedor. De forma então que a resposta correta é a letra A. A quarta questão, também da segunda aplicação do Enem 2015. Uma fábrica brasileira de exportação de peixes vende para o exterior atum em conserva, em 2 tipos de latas cilíndricas. Uma de altura igual a 4 cm e raio de 6 cm, e outra de altura desconhecida, que a gente está chamando de X, e raio de 3 cm, respectivamente, conforme a figura. Sabe-se que a medida do volume da lata que possui raio maior, que é a lata que está do lado esquerdo aí na imagem, ela é 1,6 vezes a medida do volume da lata de raio menor, que eu vou chamar de V2. Com isso, então, a medida da altura desconhecida vale quanto? Qual é a altura, então, da lata que está do lado direito? Bem, a lata da esquerda ela tem raio que eu vou chamar de R1 de 6 cm e a altura que eu vou chamar de H1 de 4 cm. Daí, então, o seu volume, que é π vezes o raio, vezes raio ao quadrado vezes a altura, vai ficar π vezes 6 ao quadrado vezes 4. 6 ao quadrado dá 36, 36 vezes 4 dá 144 π centímetros cúbicos. Isso então é o volume da lata que está do lado esquerdo. A lata que está do lado direito, ela tem raio que eu vou chamar de R2 de 3 centímetros e ela tem a altura que eu vou chamar de H2 de X centímetros. Desse modo então o volume dela, que é o V2, é π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Então vai ficar π vezes 3 ao quadrado vezes X. 3 ao quadrado dá 9, então nós temos que o volume V2 vai ser 9 πx centímetros cúbicos. Bem, se o volume V2 é 9 πx, então a questão me fala que V1 é 1,6 vezes o V2. Se o V1 é 1,6 vezes o V2, então nós temos que 144π é 1,6 vezes o 9 πx. 1,6 vezes 9 dá 14,4, então nós temos que 144π é igual a 14,4 πx.
Para que eu descubra o valor da altura x, eu tenho que pegar o 14,4π e passar dividindo. Então, 144π dividido para 14,4π vai dar 10. Logo, a altura x é de 10 centímetros e a resposta correta é a letra B. A quinta questão, do Enem 2014. Uma empresa que organiza eventos de formatura confecciona canudos de diplomas a partir de folhas de papel quadradas. Para que todos os canudos fiquem idênticos, cada folha é enrolada em torno de um cilindro de madeira de diâmetro D em centímetros, sem folga, dando-se 5 voltas completas em torno de tal cilindro. Ao final, amarra-se um cordão no meio do diploma, bem ajustado, para que não ocorra o desenrolamento, como ilustra a figura. Bem, em seguida, retira-se o cilindro de madeira do meio do papel enrolado, finalizando a confecção do diploma. Considerando que a espessura da folha de papel original seja desprezível, qual é a medida em centímetros do lado da folha de papel usada na confecção do diploma? Vamos lá então. Como o cilindro ele tem diâmetro D, então o raio do cilindro, o raio é a metade do diâmetro, vai ser D sobre 2. Desse modo então, uma volta no cilindro equivale ao comprimento da circunferência, que o comprimento da circunferência é 2π vezes o raio. Mas como o raio ele é D sobre 2, vai ficar 2π vezes D sobre 2. Dá para cortar os dois, então nós temos que o comprimento de uma volta no cilindro é π vezes D. Se o comprimento de uma volta no cilindro é π vezes D, como a gente vai dar 5 voltas, então vou ter que multiplicar isso aí por 5. Então o comprimento do papel, que eu vou chamar de C', vai ser 5 vezes o C. Então vai ser 5 vezes π vezes D. Portanto, 5πd, a resposta correta é a letra D. Dessa forma, a gente finaliza por aqui a correção dessa atividade de revisão sobre cilindro.